Oi gente, aqui quem fala é Murilowski Arts. E esse vídeo demorou mais por alguns problemas técnicos, porque eu assisti o filme dia 9 e foi uma experiência muito divertida. E foi uma experiência que eu tive sorte de vencer dia 9. Eu tava no ápice da minha ansiedade para assistir esse filme. E eu só ia assistir no final de semana, mas como era feriado eu consegui juntar com um amigo meu pra gente ir. Enfim, antes de tudo eu quero falar que esse filme vai ter a maior parte sem spoiler. A minha crítica praticamente inteira vai ser sem spoiler. Eu só vou falar de spoiler mais pro final, mas eu vou avisar antes. Porque eu quero falar sobre uma parte em específica que incomodou muita gente, inclusive a mim, me incomodou. Mas que eu acho que mesmo incomodando, eu acho que a gente devia ir com calma sobre isso. E também falar sobre uma coisa que criticam que eu acho muito besta sobre esse filme. Mas enfim, primeiro eu quero falar sobre a experiência que eu tive em ir no cinema. Eu fui com esse amigo meu, a gente foi no shopping, compramos algumas coisas e fomos assistir. E aí, enquanto a gente ia lá, eu vi um cara com uma blusa do Superman, a blusa do Superman do filme, que é uma roupa que eu queria comprar pra ir, mas infelizmente a grana tava curta e não ia chegar a tempo. Então eu acabei não comprando, mas pra minha sorte eu tinha isso aqui, ó. Bonitona. Ela não tava servindo em mim direito, mas felizmente serviu bem a tempo pra eu ir. Eu fico bem feliz que, na real, tinha bastante gente interessada no filme. Tipo, não era uma sessão super lotada, mas não era uma sessão vazia. E isso me deixou bem feliz. Eu tava com medo desse filme ir mal, mas pra minha surpresa ele tá indo muito bem no Brasil. E eu fiquei muito feliz de não ter tido fã chato. Porque eu fiquei sabendo que algumas pessoas foram no cinema e tiveram uma experiência ruim com fãs do Superman antigo, do Homem de Aço, que fizeram birra. Não tô dizendo que são todos, não tô dizendo que você não pode gostar do Homem de Aço, tô dizendo que eu ouvi relatos de que tiveram algumas pessoas que foram lá no cinema e fizeram um show na sessão do filme falando: não, isso não é meu Superman, ele tem cara de mal, fica posando, ele não sangra, meu Superman isso, meu Superman aquilo. E honestamente eu fico muito triste de saber que existe gente assim, tipo, que pagaram pra ver um filme e ao invés de aproveitar a sessão, preferiram estragar a sessão dos outros. Mesmo que você não esteja gostando, você não precisa gostar. Você tem total direito de achar ruim e sair no meio do filme, de achar que jogou seu dinheiro no lixo. Mas tem pessoas lá que estão assistindo. Isso é ter decência, ter o mínimo de respeito pelo outro. Mas enfim, tirando isso, vamos falar. Eu anotei aqui alguns pontos que eu fiz uma crítica sem spoilers num grupo do WhatsApp. E ok, vamos falar sobre o polêmico começo. Particularmente, eu fiquei com um começo meio agridoce. Eu gostei do começo, só que ao mesmo tempo eu senti falta de algo. Porque é um filme que ele começa com tudo. Ele começa, você já tá imerso no meio da história, você não tá tendo o começo da história. É como se você estivesse pegando a história logo no meio. Eu vi um pessoal comentando que isso é uma experiência muito quadrinhos, porque às vezes você compra o quadrinho e você vai ler e você pegou a edição 12 e não comprou a 11, e aí você vai acompanhar a história a partir da edição 12. Isso é uma coisa que já me aconteceu várias vezes. Eu já peguei uma história pra ler e já tava no meio de uma mega saga. E isso é uma das coisas que mais afastam pessoas de ler quadrinhos. Então eu acho que esse começo não é pra todo mundo, mas não é nada tão grande. Eles começam, eles te contextualizam sobre o que tá acontecendo e você consegue seguir normal, mas é um começo que começa muito com tudo. Pra uma pessoa que gosta de um começo mais calmo, um começo que te deixa mais imerso aos poucos, tipo o começo de The Batman, eu sinto que vai ter uma boa porcentagem das pessoas que vão achar esse começo ruim. Mas bom, outra coisa que eu elogio desse começo é que tem informações muito relevantes desse início do universo da DC. Porque é um universo da DC que tá no início, mas ao mesmo tempo, o Superman, ele já tem a função de você assistir e você entender o universo que você está. Você não vai abrir esse filme e ficar confuso pensando: ué, mas por que tá acontecendo tal coisa? Não, o filme faz questão de te deixar por dentro de tudo. E os personagens secundários são bem legais. Tipo, eu vi muita gente comentando que esse filme tem muito personagem e que eles não vão
conseguir dar destaque pra todo mundo, e infelizmente é verdade. O filme não vai desenvolver todos os personagens, você não vai ver o Lanterna Verde ter um mega arco do Lanterna Verde, você não vai ter um mega arco disso, mas apesar disso, os personagens secundários estão legais. Tem alguns que tem mais foco, como o Senhor Incrível, que está simplesmente incrível. Porque eu sou o Senhor Incrível! Não sou o Senhor mais ou menos, nem o Senhor meia boquinha. Senhor Incrível! A Lois Lane, o Jimmy Olsen. Só que esses personagens nem todos vão ter um destaque a ponto de protagonista. Mas eu, apesar de tudo, eu acho que isso é bom. É um filme do Superman, a história é sobre o Superman. Ao mesmo tempo que você tem outros heróis trabalhando, que você sabe que é um universo compartilhado, que existem outras pessoas trabalhando também, e essas pessoas vão ajudar ao longo da trama, essas pessoas nunca roubam 100% o foco do filme, que é o Superman. Dito isso, eu acho que as comédias são muito boas, e as cenas de ação também. Esse é um ponto polêmico. Muita gente não gostou das cenas de ação, porque não são só soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Mas eu achei, no geral, muitas das cenas extremamente criativas. Você vê o Superman e nem sempre ele tá dando só soco. Ele tá muitas vezes usando coisas inteligentes, ou usando visão de calor, ou ele tá desviando, ou ele tá usando o próprio voo como vantagem em combate. E sinceramente, eu vejo um pessoal comentando que esse Superman é muito fraco, que ele apanha muito, mas eu não sinto que ele apanha muito. Mas isso eu vou comentar com mais detalhes mais pra frente, na sessão com spoilers. Agora, quanto às comédias, quanto às piadas, eu sinto que elas estão mais moderadas do que, sei lá, em O Esquadrão Suicida, em Pacificador, até comparado a Guardiões da Galáxia, mas elas estão lá presentes. É um filme que você sabe que tem a identidade do James Gunn, mas ao mesmo tempo é um filme bem fiel aos quadrinhos, ao Superman em si. Dito isso, melhor Lex Luthor dos cinemas. Não que a competição fosse muito acirrada, mas esse Lex Luthor, ele é um vilão que você sente ódio do fundo do coração. Esse é um vilão que você odeia, é um vilão que ele é inteligente, ele é um desafio pro herói, e você odeia ele. Isso é fantástico. Por muitas vezes a gente tá tendo heróis que você tem que compreender o lado deles e tudo mais. E apesar de eu gostar desse tipo de vilão, que você entende o lado dele, que você às vezes até concorda e sente pena, o Lex Luthor não é esse tipo de vilão. E é muito bom. Acho que a gente precisa ter um equilíbrio. Você vê que o Lex Luthor é ruim, ele faz coisas ruins, você sente raiva dele. Você pega ranço desse Lex Luthor. Nicholas Hoult mandou bem demais. Olha, eu duvidei dele como Lex Luthor no começo, mas ele entregou tudo. Dito isso, melhor Lois Lane dos cinemas também. A Lois Lane é extremamente carismática, ela é uma boa repórter, ela é um bom par romântico, e ela é uma Lois Lane aventureira igual nos quadrinhos, ao mesmo tempo que ela não é exagerada de "Ei, eu vou tacar pedra no super vilão". Ela consegue estar no meio da ação e não parecer a Mary Jane no jogo do Homem-Aranha 2. Dito isso, melhor Chloe do cinema. O casal Clark Kent e Lois Lane nesse cinema, a química explode. Esses dois, eles se beijam e você sente que eles se querem, que eles querem um ao outro, que eles querem se pegar. Isso é muito bom, eu tô cansado de romance que parece de plástico, romance que você não sente que esses caras se querem de verdade. Esses dois, eles se gostam. Eles se gostam tanto que tem uma cena de beijo deles foi censurada na Índia. Agora, quanto ao Superman em si, David Cornswet mandou muito bem. Ele foi um excelente Superman. Apesar de tudo, eu não sei se eu gosto mais deste Superman ou do Superman do Christopher Reeve, mas só de eu ter essa dúvida, já escala ele. O David Cornswet tirou o Superman de letra. Ele é um ator excelente. Ele passa a emoção do personagem. Você sabe quando o Superman tá com raiva, quando ele tá feliz, quando ele tá calmo, quando ele tá triste. O ator transmite as emoções e ele é o Superman. Eu não sei explicar. Eu assisto o negócio, eu não sinto tipo, nossa, é um ator interpretando. Eu sinto, é o Superman na minha frente. E eu sinto que ele vai definir o Superman por uma geração inteira. Crianças vão crescer admirando esse cara. O que ele fez foi incrível.
o update do Murilo do Futuro. Enquanto eu tava falando da minha opinião, eu percebi que eu esqueci algo extremamente importante, que é de falar do Crypto. O Crypto não só tem uma importância bem boa pra história, como ele é realmente magnífico. Eu e minha família adotamos um cachorro uns meses atrás, e eu assisto o filme do Superman, eu vejo o Crypto e eu falo, mano, é o meu cachorro. Meu cachorro me morde, ele faz bagunça, ele destrói tudo que ele toca. Igual o Crypto. O Crypto age como um cachorro. Ele é um cachorro terrível, bagunceiro, arteiro, mas ainda assim é um cachorro que você ama, que você se apega. Eu vejo o Crypto fazendo os momentos, tipo a viradinha de cabeça que meu cachorro também faz, eu falo, mano, muito parecido. E é um negócio bom, é um negócio que faz com que eu me identifique com o filme, cria um elo emocional entre o espectador e aquele cachorro. Então, eu acho que se você saiu do filme não gostando do Crypto, honestamente, eu tenho medo de saber do que você gosta. Porque o Crypto é realmente um dos pontos mais fortes desse filme. E o CGI dele é muito bem feito. O comportamento dele é perfeito. Ele não tem nenhum momento que você olha pra ele e fala, nossa, isso aqui tá muito forçado. Ele realmente parece um cachorro. Ele não é que nem no desenho do Superman ou em alguns quadrinhos que parece um cachorro super consciente, que entende tudo, que fala. E não que eu não goste dessa versão do Crypto, mas pra um filme, pra uma história do Superman de verdade, não combina. Uma história do Crypto onde ele fala, onde ele é assim, combina num desenho isolado do Crypto, em alguma coisa isolada do Crypto. E honestamente, esse Crypto tá perfeito. Não poderíamos ter uma adaptação melhor do Crypto. Eu acho que se algum filme mais pra frente, tipo, se a gente tiver um novo Superman em 2040, por exemplo, eu acho que se esse filme do Superman de 2040 tiver um outro Crypto, vai ser quase impossível superar o que fizeram nesse filme. Sobre as cenas pós-créditos, eu diria que são cenas que, se você quiser ver uma massinha bônus do filme, você vai se divertir, mas se você tá esperando algo grandioso, você vai se decepcionar. Isso é um problema que eu acho que a Marvel fez comigo, porque eu tava esperando algo muito bom, eu tava esperando algum gancho pro filme da Supergirl, eu tava esperando algum gancho pra série dos Lanternas, até algum gancho pra série do Pacificador, mas são cenas divertidas, são cenas bacanas, pés no chão, são divertidas, são bonitinhas ou engraçadinhas, mas honestamente, se você tiver com pressa, não vale a pena você esperar os créditos pra ir embora. Agora, outra coisa que eu preciso falar, que eu quase esqueci, é o Clark Kent. Ah, mas Superman é Clark Kent, eu sei. Mas é porque o Clark Kent do Christopher Reeve, que era o melhor pra mim, ele funciona como um disfarce. O Christopher Reeve consegue disfarçar que o Clark Kent não é o Superman. E ele não precisa de óculos com tecnologia e tudo mais. Ele simplesmente usando um óculos, ele consegue ter uma atuação convincente para te convencer que o Clark Kent é um pateta e o Superman é o maioral. Só que com esse filme, você entende que o Clark Kent é uma pessoa também. Você vê o Clark Kent como um ser humano e não apenas como um disfarce. E isso pra mim foi fantástico do filme. Agora, dito isso, Senhor Incrível continua sendo o GOAT do filme. Não tem como. Eu fui com um amigo que ele não entende nada de Superman, ele não conheceu o Senhor Incrível. No máximo ele conheceu o Senhor Incrível dos Incríveis. Mas assistindo o filme, ele não só gostou bastante, mais do que eu pensei que ele fosse gostar, como ele também saiu gostando do Senhor Incrível. E isso pra mim foi fantástico. James Gunn conseguiu, mais uma vez, usar personagens que não são tão conhecidos pelo grande público e torná-los personagens que as pessoas vão sair do cinema querendo ver mais delas. Eu espero de verdade que o Senhor Incrível ganhe um projeto solo, porque esse personagem merece. Tem uma cena em específico dele que, nossa, eu vejo essa cena, eu arrepio. Dito isso, tem algumas coisas que me incomodou. Tem algumas partes que eu acho que faltam algumas cenas pra contextualizar melhor o que tá acontecendo ou pra te deixar mais imerso no filme.
Alguns personagens, como a Mulher Gavião, eu queria ter visto mais, só que é aquele negócio, que eu falei mais cedo. O foco não são esses personagens, eles estão lá, eles estão trabalhando também, eles existem, mas não são personagens que eu acho que precisam ser tão trabalhados no filme. O Parte do Planeta Diário me decepcionou porque o marketing me fez acreditar que a gente teria muito mais cenas do Planeta Diário do que a gente tem no filme. Eu achei que eles teriam um foco mais importante. E tem uma mudança na lore do Superman e muita gente, não só eu, não gostou. Eu fui uma das pessoas que não gostou dessa cena, mas ela tá longe de ser uma cena tão polêmica quanto a morte do Zod, que nem muita gente fala. Mas pra falar sobre isso, eu vou precisar ir pra sessão com spoilers. Antes eu quero deixar claro, pra mim esse é um filme nota 8. Nota 8,5. É um filme bom, divertido, muito bom. Me fez acreditar no Superman de novo. Ok, agora nessa parte dos spoilers, eu quero falar sobre apenas duas coisas. Eu não quero fazer uma mega análise do filme pra falar sobre acontecer isso. Não. Eu só quero falar de 2 pontos em específicos. Se não fossem esses 2 pontos, o vídeo inteiro seria sem spoiler. Não teria essa sessãozinha aqui. Mas enfim, primeira coisa que eu queria comentar sobre o Superman estar muito fraco. Essa é uma crítica que eu acho que as pessoas não têm tanta percepção, porque Superman ele não é tão contemplativo que nem o Homem de Aço. O Homem de Aço pra mim é um filme ruim com cenas muito boas. O Superman lá é cheio de ter cenas contemplativas, de todo mundo olhando pra cima, levantar as mãos, ver ele assim olhando a destruição, o caos. Tem uma cena que o Zod joga um caminhão nele, ele simplesmente pula e deixa o caminhão explodir um prédio cheio de gente. E esse Superman não. Esse Superman tá a todo momento salvando todo mundo. O foco dele nas lutas não é derrotar o inimigo. O foco dele é salvar as pessoas. Seja esquilo, seja animal, seja ser humano, seja até mesmo o próprio monstro que ele tá enfrentando. O importante pra ele é salvar vidas. Você vai ver as coisas sendo arremessadas, ele fazendo de tudo pra catar e impedir que destruam as coisas. Ele vai fazer tudo ao seu alcance pra impedir que mortes aconteçam. E é isso que ele faz. O Superman ele não tem momentos de parar assim, olhar no céu, a ação acontecendo. Mas você tem cenas dele, por exemplo, segurando um monstro pra não esmagar um prédio, ele segurando o pé do monstro pra não pisar num cachorro, ele levando o monstro pra olhar pra cima, pro bicho cuspir fogo nele ali em cima e não atingir nenhum prédio. Esse tipo de coisa que você vai ter nesse Superman. Então, como ele não é aquele Superman que vai sair dando soco explodindo inimigo, as pessoas estão tendo a percepção de que ele é fraco e também porque ele é um Superman que apanha e cai. Mas de verdade, se você assistir o filme, você percebe que a única pessoa pra quem ele realmente apanha é o Ultraman, que é o clone dele. Porque no começo do filme a gente já começa falando que o Superman tá trabalhando há 3 anos e ele acabou de perder sua primeira luta contra o Martelo da Borávia. Porém, quando você vai ver, o Martelo da Borávia é o Ultraman. E depois, quando você vai ver o Superman enfrentando outras coisas, quando ele enfrenta o Kaiju gigante, ele não apanha. Tipo, ele é esmagado, o fogo acerta ele, mas ele sai praticamente ileso. Ele só sai sujo. Isso é uma coisa boa, esse Superman, ele não tem medo de se sujar. Não é que nem o Superman antigo que não tinha nenhuma gotinha de sangue caindo quando ele apanhava de kryptonianos. Esse Superman, ele vai sangrar, ele vai se sujar, a roupa dele vai estar constantemente suja ou queimada, porque esse Superman ele não se importa em estar limpo, apresentável. O importante pra ele é que ele conseguiu salvar as pessoas. Voltando a falar do Ultraman, quando ele enfrenta o Kaiju gigante, ele não apanha. Ah, mas ele não derrota o Kaiju, ele tem ajuda e tudo mais. Não, ele provavelmente também conseguiria derrotar o Kaiju. Só que o foco dele não era derrotar o Kaiju. O foco dele era pensar em como que ele tiraria o Kaiju dali sem atacar Metrópolis. E ele mostrou ter força para levantar o Kaiju. O problema é o equilíbrio. Imagina ele levantando assim o Kaiju desequilibra pro lado e cai em cima dos prédios. Só que infelizmente, como teve a Gangue da Justiça que decidiu intervir, a Gangue da Justiça acabou com o monstro de uma maneira bem mais rápida e mais eficaz.
Não foi porque, o Superman precisava de ajuda, o Superman tava apanhando, ele tava em perigo. Foi questão de, tem um monstro gigante atacando a cidade, nós iremos ajudar. Mais pra frente tem a batalha dele, quando ele tá preso, que tem os guardinhas lá. E o Superman, enfraquecido por Kryptonita, segurando um bebê numa mão. Não apanhou daqueles caras. Tipo, ele tomou algumas surras aqui e ali, mas ele conseguiu se livrar deles. Ele nadou num poço de antimatéria que tava levando ele a um buraco negro. E nesse momento do buraco negro, ele tava com o Metamorfo grudado nele praticamente. O Metamorfo tava segurando ele. Ele tava segurando o bebê em uma mão e segurou o Krypton em outra mão. E pra fugir do buraco negro que tava puxando eles, ele assoprou. Ele usou o sopro congelante. Um poder que ninguém nunca usa nos filmes porque o pessoal não acha tão legal quanto a visão de calor. Ele usou o poder mais subestimado dele para escapar de um buraco negro, enquanto ele estava enfraquecido por Kryptonita, nadando num poço de antimatéria. Ainda assim, o Superman saiu vivo. Depois tem a luta contra a engenheira, mas sinceramente, contra a engenheira não dá pra falar que ele apanhou. Além de que, além do fato dele ter imobilizado ela com tranquilidade, ela ainda lutou ao lado do Ultraman, que é a única pessoa que conseguiu bater nele nesse filme. Ou seja, essa foi a vantagem da engenheira. E mesmo quando a engenheira ganha, ela não bate no Superman, porque o Superman usa a inteligência e a força dele para se livrar da engenheira e desmaiar ela mais uma vez. Aí resta só o Ultraman, que além de ser dito como um clone mais forte do que o original, o Ultraman tá recebendo a orientação do Lex Luthor. Você vê que é o Lex Luthor comandando um cara mais forte que o Superman. E é por isso que ele apanha. A partir do momento que o Superman tira esse controle do Luthor, o Superman começa a amassar o Ultraman. A questão é, ele já tá cansado, machucado, e ainda assim, ele consegue dar um jeito de dar a volta por cima, enfrentando um inimigo bem mais forte do que ele. E pra mim, se você acha que isso é fraco, é triste. É triste de verdade. É bom que a gente tá tendo um filme de herói, onde o foco do herói é salvar as pessoas. E ainda assim, tem gente triste que esse Superman tá salvando pessoas. Que esse Superman tá se preocupando com a vida de um esquilo. Que esse Superman tá protegendo crianças. Ao invés de simplesmente de explodir todos os inimigos dele. Eu acho muito triste quando eu vi uma pessoa comentando que hoje em dia tem crianças que estão virando fãs do Capitão Pátria. Isso me lembra da animação Superman contra a Elite. E a Elite são os super-heróis que matam, são aqueles super-heróis casca grossa que todo o público ama. E o público chega a cobrar que o Superman tá antipado porque o Superman não mata. E o Superman é muito bonzinho e eles querem mais vilões, mais heróis que matam. E aí tem uma cena do Clark Kent conversando com a Lois. E ele fala que ele ouviu uma coisa que deixou ele profundamente triste. Que ele estava passando por um canto, ele ouviu umas crianças conversando que queriam poder fazer parte da elite, porque deve ser legal matar. Crianças glorificando o ato de matar. E olha, hoje em dia eu acho que essa crítica tá ficando cada vez mais real pra minha tragédia particular. Agora, quanto à segunda parte, que foi o que eu falei que me incomodou particularmente e mais outros fãs, foi a mudança nos pais kryptonianos dele, o Jor-El e a Lara-El. Normalmente nas histórias a gente tem aquela coisa linda, que os pais mandaram o filho deles para outro planeta numa tentativa de fazê-lo sobreviver porque o planeta deles estava em ruínas. E normalmente o Jor-El é aquele cientista bonzinho que tentou alertar que o planeta estava em ruínas, mas foi ignorado mesmo assim. E mesmo sendo ignorado, mesmo sendo contra as regras, ele fez o possível para proteger o filhinho dele. Nesse filme, não. Nesse filme as coisas não são bem assim. Nesse filme a gente descobre que eles na verdade mandaram o Clark pra dominar a Terra. Dominar a Terra e fazer um monte de filhos. E isso é um bagulho que assusta o Clark, que assusta a opinião popular de Metrópolis. Assusta todo mundo, porque o Superman é dito como ser ou como assusta todo mundo, porque o Superman é dito como o meta-humano mais poderoso da Terra. E se o meta-humano mais poderoso da Terra é, na verdade, um
cara que veio com segundas intenções, que veio escravizar nosso povo e... Nossa, não tem como falar isso de um jeito legal pro YouTube. E fazer um monte de filhos. Todo mundo ficou contra o Superman a partir desse momento. Só que aí, no começo, ainda tem muita gente que tava com esperança de não, ok, isso é coisa do Lex Luthor, o Lex Luthor hackeou. Só que o filme vai deixando na nossa cara que não. O Lex Luthor não fez nada, ele encontrou a mensagem desse jeito. O Senhor Incrível confirma pro Clark que aquilo lá é verdadeiro, não é artimanha do Lex Luthor. E a princípio isso destrói o Clark. E isso vira um arco que é bem legal, é bem trabalhado no filme. Porque a gente tem o Clark no começo glorificando os pais de Krypton. Ele falando mais de uma vez que os pais dele mandaram ele pra Terra pra ajudar o povo desse planeta. E você vê que ele acredita fielmente nisso, ele acredita fortemente nisso. E a partir do momento que ele descobre que ele não é quem ele pensou que era, ele desmorona. Ele começa a se questionar sobre si próprio, sobre sua origem. E a gente tem uma conversa dele com o pai dele, o Jonathan Kent, que inclusive, meu Deus, eu esqueci de falar, são os melhores pais do Clark Kent nos cinemas. Eu adoro como esse cara não é o cara que vai falar: filho, talvez você não devesse salvar aquelas pessoas. Nossa, tá tendo um furacão aqui, eu vou morrer. Filho, não me salva. Não quero. Esse é o cara que ele parece um pai real. Ele é coração mole. Ele age como um pai. Ele age como uma pessoa comum, uma pessoa simples. E ainda assim, ele vai dar bons conselhos quando o filho precisar. Ele vai acolher e cuidar do filho. Claro que fala pra ele que ele descobriu isso, que ele descobriu que ele não é quem ele deveria ser. Que os pais dele queriam que ele fizesse coisas ruins, que ele fosse ruim, e ele não queria isso. E o pai dele fala pra ele que não são os pais quem decidem quem os filhos vão ser. Os pais dão as ferramentas para que os filhos quebrem a cara e aprendam com isso. Quando ele falou isso, nossa, tocou bem fundo no meu coração. E aí, ainda assim, mesmo tendo sido enviado com propósitos nada nobres, ele escolhe ser nobre. Ele escolhe continuar ajudando, protegendo, cuidando. E chega ao final, ao invés de ele glorificar os pais alienígenas dele, ele passa a glorificar mais os pais humanos dele. E apesar de ser um arco bonito, é algo que eu particularmente não gosto. Eu prefiro quando ele tem as duas heranças boas, tanto a terráquea quanto a kryptoniana, quando ele sente orgulho de ambos os pais. Mas infelizmente não é o que acontece com essa versão. E chega o filme, acaba e realmente é aquilo lá mesmo. A mensagem é verídica. E tem gente teorizando que pode ser coisa do Brainiac, pode ser que o Brainiac tenha alterado a mensagem enquanto o Superman vinha pra Terra com ela, e por isso tá assim. Então, com o Superman 2, a gente vai descobrir que foi tudo coisa do Brainiac, então eles vão ficar contra o Brainiac e tudo mais. Só que honestamente, apesar de eu gostar dessa ideia, eu gostar da teoria e eu querer ver isso mais pra frente, eu acho sinceramente que não. Tipo, pode ser real, mas pode não ser real. E é aí que mora meu medo. Tem um pessoal que tá se apegando tão forte a essa teoria do Brainiac, que se não se concretizar, esse pessoal vai queimar James Gunn. Esse pessoal não vai mais gostar desse filme. Mas honestamente, eu acho que a gente devia ir com calma. Eu também não gosto disso. Eu acho que seria muito legal se fosse coisa do Brainiac. Mas também tem a possibilidade de não ser. Eu acho que pode ser que o James Gunn simplesmente tenha falado: é isso que eu quero pro meu filme, essa é a minha visão do Superman, eu quero que nessa versão alternativa da história, os pais kryptonianos dele sejam pessoas ruins. E se for, honestamente, tudo bem. É um negócio bem trabalhado no filme, e é um negócio que serve para fortalecer os vínculos humanos do Clark Kent. Então, é uma decisão que eu acho que pode ser que mais pra frente voltem atrás e mostrem que é falsas, assim como pode ser que James Gunn não volte atrás, porque o James Gunn é um diretor que ele acredita de verdade no que ele faz. Pode ser que ele realmente fale: não,
eu fiz isso desse jeito e eu quero que seja desse jeito. Contudo, eu não acho que seja uma mudança que seja tão grave quanto um Superman simplesmente falar pra namorada dele que ninguém permanece bom nesse mundo antes dele bater no Batman. Então, apesar de tudo, eu acho que é um arco que favorece o filme, fortalece o filme. Pra quem não é fã, quem não entende muito do personagem, talvez até goste, mas assim, provavelmente no futuro a gente vai ter as pessoas se apegando mais a esta origem, a esta versão. Esse meu amigo, por exemplo, ele não se incomodou com essa cena, mas eu me incomodei com essa cena, porque eu conheço outras versões da história e eu não gosto quando a história é assim. Mas eu não acho que seja uma história que empobreceu ou descaracterizou o Superman de forma alguma. O Superman é justamente o ponto mais alto e forte desse filme. Então, por favor, vamos com calma, ok? Às vezes vamos ter algumas mudanças, algumas boas, outras ruins. Mas eu acho que isso aqui não é uma mudança que deve definir se o filme é ruim ou não. Assim como eu não acho que o Superman matar o Zod, apesar de eu achar que o Superman matar o Zod é uma mudança muito mais drástica, que eu desgosto bem mais do que a ideia do filme do James Gunn, e que eu acho muito mais polêmica, eu não acho que seja isso que estraga o filme Homem de Aço pra mim. Eu tenho várias outras coisas que estragam Homem de Aço pra mim. Essa aí pra mim é só a cerejinha no bolo. Mas ok, é isso. Essa foi minha opinião sobre Superman. Essa também foi minha opinião sobre os pontos drásticos do filme que muita gente vem criticando. Que eu queria dar meu ponto sobre isso. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, não deixa o like. Se quer ver mais vídeos meus, se inscreve no canal. E é isso. Se puder apoiar, porque eu tô sem mesa digitalizador e por isso que esse vídeo foi inteiramente gravado com a minha cara, eu vou deixar um live pix aí pra quem quiser doar. Mas sem compromisso, se você puder e quiser me apoiar financeiramente. E fui!